Olá! Nessa unidade, você terá a oportunidade de ampliar o seu vocabulário a partir de temas que envolvem segurança e saúde. Você também irá aprender um pouco mais sobre os verbos modais should, must e have to. Vamos lá? Abra seu livro e acompanhe comigo. Então, para começar, na unidade anterior falamos sobre as relative clauses, não é? E agora vamos falar um pouquinho sobre segurança e saúde. Aqui nós vamos começar com um texto sobre H1N1, dá uma lida no texto e para ver a reportagem sobre esse assunto, vá até a seção Navegando por aí, acesse o link e assista essa reportagem. Vamos direto para os fundamentos. Aqui nós temos o verbo should. Should é o verbo deveria. Nós já vimos isso. Deveria, quando você quer dar um conselho, por exemplo, uma obrigação, como é uma obrigação moral. Então, no caso aqui, ó, olhem essas fotos, né? E a partir das fotos, tente adivinhar o significado dessas palavras em negrito, não é? You should wear your, você deveria vestir o seu, o que será esse vest? Então, olha aqui, ó. No caso aqui é o colete salva-vidas, não é? Muito bem. Ou um colete, na verdade. You should take your gloves. Então, veja bem, gloves. Gloves está aqui, ó. You should wear your protective glasses. Protective glasses. Sempre usando should aqui para dar o conselho. Você deveria usar isso, você deveria vestir aquilo como proteção, etc. Então, aqui, ó. Mask. You should take your mask. You should wear your helmet. Your helmet. Okay? You should wear your ear protection. Ear protection. Então, você deveria usar seu fone de proteção aqui de ouvido, sua proteção de ouvido, porque o som é muito alto, pode te causar algum prejuízo. Então, você está usando o verbo should para dar conselhos, ok? Muito bem. Então, nessa unidade, nós vamos abordar o should, o must e o have to. Então, o should, deveria. O must, dever, né? No sentido de obrigação e necessidade, usado para dizer quando algo é necessário, é importante que seja feito, então você usa o must. E o have to, nós vamos substituir, você tem que fazer algo, no sentido também de obrigação ou necessidade, ele vai poder substituir o must. Muito bem. Então, aqui um quadrinho resumindo. O must é o verbo dever e o should é o verbo deveria. O must indica obrigação, exemplo, you must arrive at work at 7. Você deve chegar no trabalho às 7, no sentido de obrigação. Ou um exemplo aqui com necessidade. You must study for the test. Você deve estudar para a prova. E o should, como deveria, um conselho, uma obrigação moral. You should help your parents. Você deveria ajudar os seus pais. Então, para se utilizar o must ou o should, você vai fazer a sua opção por utilizar um ou outro, dependendo da tua intenção no discurso. Se eu quero dizer, você deve estudar no sentido de obrigação, você deve estudar, você tem que estudar, aí é o must. No sentido de dar um conselho, você poderia usar you should study, você deveria estudar, dando um conselho. Então, a tua escolha de must, have to ou should vai depender da tua intenção no discurso, ok? Muito bem, voltando aqui, lembre-se que o must, ele é um verbo auxiliar, né? E depois do must, você deve colocar o verbo no infinitivo sem o to. Então, deve estudar, must study, deve chegar, must arrive, infinitivo sem o to. Mesma coisa com o should. O should, ele é acompanhado do verbo no infinitivo sem o to. Deveria ajudar, should help. Muito bem. O verbo dever, ele pode ser substituído aqui pelo verbo ter que. Então, você deve estudar, você tem que estudar, que é o verbo have to. Então, no caso, olha, you must study poderia ser substituído por you have
to study. You must arrive, you have to arrive. Ok? Agora, notem que o have to, você tem o have to, aqui você tem o verbo no infinitivo também. Tá? Você já tem um tiozinho aqui que já está acompanhando o verbo have. Muito bem. Esses verbos na interrogativa, como é que eu faço? O must é um verbo auxiliar. Então, para eu fazer a interrogativa, basta colocar o must na frente do sujeito. Então, por exemplo, she must arrive at 7. Interrogativa. A interrogativa vai ficar must. Só um minutinho aqui, vamos voltar aqui. Must she arrive at 7? Então, a interrogativa eu coloquei o must na frente do sujeito. Isso acontece também para o should. She should arrive. Se eu for colocar na interrogativa, should she arrive at 7? Ela deveria chegar às 7? Interrogativo, should vem na frente do sujeito. Diferente já para o verbo have to. Para o have to, ele não é auxiliar. Portanto, eu tenho que usar do ou does. Então, no caso aqui, terceira pessoa, she. Interrogativa ficaria does she. O verbo agora volta para o infinitivo. Does she have to arrive at 7? Então, ela tem que chegar. Does she have? Usou does e o verbo volta para o infinitivo. Ou ainda, no caso aqui, you have to arrive, basta colocar o do, you have to arrive at 7. Interrogativo. Então, interrogativa de must, basta colocar na frente do sujeito. Should, coloca o verbo na frente do sujeito. Para o have to, você vai usar do ou does. Ok? Bem, negativa aqui, chamo a atenção de vocês. O must como dever, né? Ele pode indicar obrigação, necessidade, né? Pode indicar também uma dedução, mas de qualquer forma, quando você usa mustn't, que é must mais not, essa negativa aqui, ela indica proibição. Então, por exemplo, você não deve estacionar aqui, é proibido. Então, you mustn't park your car here, é proibido. Agora, quando for falta de necessidade, você pode usar needn't ou, como have to, é igual ao must. Don't have to ou doesn't have to. Então, negativa de must. Se for proibição, proibido, é mustn't. Se for falta de necessidade, needn't ou don't have ou doesn't have to. Negativa de should. Shouldn't. Should mais not, abrevia shouldn't. Muito bem. Passado. O must, na verdade, ele não tem passado. Então, o passado de must não existe. Só que o must é igual a have to. Então, quando você precisar utilizar o passado de must, você substitui o must por have to e usa had to. Então, por exemplo, I must study for the test today. Eu devo estudar para a prova hoje. Isso é a mesma coisa que eu tenho, I have to study for the test today. Eu tenho que estudar para a prova hoje. Se eu quiser passar isso para ontem, eu tinha que estudar para a prova ontem, ou eu tive que estudar para a prova ontem. Eu vou utilizar, então, had to study. Por quê? Must não tem passado, mas o have to tem. E se must é igual a have to, eu vou usar had to como passado de must. Já para o should,
O passado de should é should have mais particípio passado. Então, por exemplo, olha, você deveria estudar mais. Quero passar isso para o passado. Você deveria ter estudado mais. Então, veja bem, passado de should é should mais have mais particípio passado. Ok? Então, voltando aqui, ó. You should study for the test today. Você deveria estudar para a prova hoje. Passado. You should have studied. Você deveria ter estudado para a prova ontem. Bem fácil, não é? Então, aqui no seu livro, ele traz alguns detalhamentos, né, que nós já acabamos de falar, como aqui, por exemplo, must e should. Eles devem ser seguidos de um verbo no infinitivo, sem o to. Já falamos sobre isso. Aqui no caso é importante, olha, não há troca, alteração na terceira pessoa do singular, você não acrescenta S. Por quê? Se eu tenho lá, por exemplo, must, I must, you must, he, she ou it must, não tem alteração. O must, ele é conjugado de forma igual para todas as pessoas, tá ok? Então você não acrescenta S. Mesma coisa com o should. Então, no caso, o exemplo aqui, no livro aí está o exemplo no plural, tá? Então, eu acrescentei aqui, na verdade, um exemplo utilizando a terceira pessoa. The child must be asleep. Então, veja, eu usei terceira pessoa, the child, mas eu não acrescentei S no must. Ok? Aqui ele fala também que não há o passado de must, você pode substituir por had to, também já falamos sobre isso. E com relação ao should have mais particípio passado para indicar o passado de should. Então, também já falamos sobre isso, ok? Com relação ao futuro, there is no future tense. Também não há futuro, você não pode usar will must. Então, você usa o próprio must para indicar futuro. Não é difícil, né? Tranquilo. Então, agora você pode ir até a seção antena parabólica e dar uma lidinha sobre o texto que aborda Health and Safety, que é saúde e segurança, a importância disso no trabalho. Bem fácil, né? Ok? Bem, por hoje é só. Até a próxima.